Precisa de uma resposta de Deus? Então, você precisa estar conectado ao que a Bíblia diz. Ouça agora uma mensagem com o pastor Luciano Archila. Vamos lá, pessoal, se você pode, abra a Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, isso mesmo, 10 e 11, capítulo 2, versículos de número 10 e 11. Eu vou ficar com o de número 10 inicialmente aqui. Se a gente precisar ler mais versículos desse texto, nós também o faremos. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Versículo 11 agora. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, um versículo bíblico que dentro do contexto vai falar a respeito da humildade e da exaltação de Cristo. Ele era Deus, mas não reivindicou para si, enquanto estava no ministério terreno, essa forma, essa posição de Deus. Ele veio de fato experimentar as nossas dores, sofrer os nossos sofrimentos e passar pelo que nós passamos. Foi rejeitado. No momento em que antecedia a crucificação, apanhou, tomou cusparada na face, sofreu todo tipo de suplício que você possa imaginar. E sendo Deus, o que é que você teria feito no lugar? Talvez somente estalar os dedos e tudo seria diferente, mas ele foi submisso, obediente ao Pai. Muita gente não sabe, mas Jesus nasceu para morrer. Nasceu para morrer e ressuscitar 3 dias depois. Que incrível é essa história do nosso Salvador. Agora, aqui, nos 2 versículos em questão, existe uma informação do que vai acontecer no final das contas. Veja que muitas pessoas que não o querem agora. E por que as pessoas não querem Jesus? Se Jesus é tão bom, se Ele, através da sua palavra, promete a salvação, quem é que não quer ser salvo de alguma coisa, de um perigo, de algo que vai trazer prejuízos, de uma prisão da qual a pessoa não consegue se libertar? Então, o texto está dizendo que Ele vem para salvar, Ele é o nosso Salvador e que todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar, até mesmo das pessoas das outras religiões. Muita gente vai se enganar quando estiver diante de Cristo. Muita gente vai dizer: Ele era a verdade, Ele era o caminho, porque vivi tanto tempo enganada. Será esse tipo de espanto que vai acontecer diante de Jesus quando as pessoas estiverem em um outro plano, num plano espiritual, de frente com Ele. Para nós crentes, nunca foi, não é, e jamais será uma dificuldade, um aborrecimento nós confessarmos Ele, nós nos dobrarmos diante dele. Aliás, nós já estamos fazendo isto. Nem preciso aqui ouvir a recomendação, eu nem preciso ser convencido de que a minha boca tem que falar dele, de que o meu joelho diante dele tem de se dobrar. A questão é você que ainda não se decidiu. Eu tenho sentido em meu espírito
minha alma, no meu coração, a vontade nos últimos dias de falar a respeito de salvação com você. E sabe por quê? Porque Jesus está voltando, meu caro. É isso mesmo, minha amiga. Jesus está voltando e pode ser que a gente nem termine esta prédica, esta pregação. Por que você, sabendo pela palavra de Deus que um dia toda língua há de confessá-lo, por que a tua língua não confessa hoje? O que você tem que esperar? Algo que vai ser inevitável. Você um dia vai estar diante dele. Agora, haverá uma diferença. Fazer essa confissão em vida e fazer essa confissão pós-vida. Eu não sei o que pode acontecer com você, eu não sei nem o que pode acontecer comigo. Quem é que tem o controle das coisas? Eu sei que vai fazer toda a diferença você confessá-lo em vida. As pessoas só têm uma única chance, não são duas, uma única chance. A chance de confessá-lo em vida, de se arrepender enquanto pode. A palavra de Deus diz buscá-lo ou buscai-o enquanto se pode achar. Será que essa mensagem desse versículo não sugere a você que o tempo está acabando? Buscai-o enquanto se pode achar? Logo para mim vem aquela ideia de que se eu preciso buscá-lo enquanto ele se pode, enquanto ele se deixa achar, quer dizer então que a qualquer momento ele mesmo não vai mais se deixar achar. Se todo joelho um dia diante dele vai se dobrar, se isto é inevitável, se não temos como escapar desta realidade, por que o seu não se dobra agora diante dele? Veja que nesses 2 versículos nós temos duas partes do nosso corpo elencadas aqui. Veja bem, o joelho e a nossa boca. E por quê? Porque com o joelho nós nos dobramos diante dele. E isto é simbólico. Essa é uma movimentação corporal que diz mais do que as palavras. Quando de joelhos diante dele nós estamos reconhecendo primeiramente o senhorio dele, o poder que existe nele, a condição que só ele tem, a condição de Senhor, a condição de Salvador. Num segundo aspecto, quando os nossos joelhos estão dobrados, nós não apenas vemos o primeiro aspecto, que é o senhorio de Cristo, mas a gente vê a nossa condição humana, condição de pecador, de pecadora. Quando nós estamos diante de Deus, olhando para Ele, Ele nos dá a condição, a possibilidade de nós enxergarmos quem nós somos. É isso mesmo. Quando você enxerga quem Deus é, Ele trata logo de te dar o poder de você saber quem você é também. E quando de joelhos nós estamos diante dele, nós então olhamos diretamente para as nossas mazelas. E a gente faz uma reflexão. E a seguinte reflexão que a gente faz é essa daqui, ó. O que eu estou fazendo da minha vida? Que norte que eu estou dando para minha família? Que sacerdócio que eu estou executando para ser uma bênção na vida de outras pessoas? Especialmente aquelas que são da minha casa, que levam o meu sobrenome. Quanta gente poderia ter essa atitude extremamente inteligente de dobrar os joelhos diante dele e começar a fazer uma série de perguntas a si mesmos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou machucando a minha esposa dessa maneira? Por que eu estou rejeitando os meus filhos? Por que eu não estou dando a mínima para minha família? Por que eu não dou valor para o meu trabalho? Por que eu não consigo respeitar uma amizade? Por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Quando você dobra os seus joelhos diante de Deus, Deus te dá tudo isso, essa capacidade tão inteligente que é de você fazer uma análise, uma avaliação da sua própria vida. O que você acha que eu estou com Deus? Porque eu sou humano.
E a minha humanidade, ela é completamente falha. Se os meus joelhos não estiverem dobrados diante dele, eu me perco inteiro. Eu não sei como tem gente que consegue ficar perdida estando diante de uma poderosa bússola chamada Deus. Eu não consigo compreender como que as pessoas conseguem caminhar para o inferno sabendo que estão caminhando para lá. Eu não consigo, é demais para o meu entendimento, porque hoje eu sei, e a minha vida foi uma tragédia no passado. Eu já contei aqui várias vezes o meu testemunho de vida, os meus testemunhos de tanta coisa ruim que eu já passei na minha vida. Eu não consigo me enxergar mais naquele cenário, porque depois de ter conhecido esse Deus, eu passei a refletir por que eu experimentei e decidi viver tanto tempo na miséria. A vida sem Deus, pessoal, é uma miséria. Eu não estou falando de dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro e consegue viver sem Deus. Ainda assim, é uma pessoa pobre. É muito mais do que pobre. Está abaixo da linha de miséria no que se pode contar de mundo espiritual. Como que uma pessoa pode ficar sem Deus? Como que ela decide hoje deixar para amanhã? Amanhã pode ser muito tarde, e até amanhã muito tempo já passou, muita coisa pode acontecer. Então, quando nós dobramos o nosso joelho diante dele, a gente tem poder para fazer todas essas reflexões. E mais do que isso, quando a gente faz esse tipo de reflexão, essa autoavaliação, a gente tem que dar respostas às perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Peraí, eu estou fazendo isso porque eu estou perdido. Por que eu estou tratando assim a minha esposa com tanta truculência? Por que eu, ao invés de levar a minha família para Deus, eu estou cada dia mais piorando o ambiente lá em casa? Isso exige uma pergunta. Aliás, isso exige uma resposta. É porque eu sou uma pessoa perdida. Eu vou fazer, portanto, tudo diferente. Veja que começa com uma pergunta feita a si mesmo. Depois, isso vai no caminho de uma resposta que precisa ser dada. E depois que a resposta é dada, então vem uma atitude. Você começa a se movimentar para remendar, para corrigir, para costurar aquilo que foi rasgado. Agora, pobre é a criatura que chega a fazer-se essa pergunta, que chega a dar uma resposta, mas que não tem forças para fazer acontecer um grande milagre na sua vida. Olha, eu não faço milagres, mas eu tenho o poder de acionar alguém que possa fazer. Experimenta fazer isso hoje. Pastor, o senhor está falando assim que o senhor não sabe o que eu estou passando. Tem enfermidade por aqui, pastor. Pastor, tem traição por aqui. Pastor, tem muitos traumas. O senhor não sabe o que eu passei na minha infância. As pessoas que foram nomeadas por esse Deus que o Senhor está pregando para proteger a minha vida, como por exemplo o meu pai e a minha mãe, eles foram os primeiros a me rejeitar. Me jogaram para fora, pastor. Como é que o Senhor está dizendo para eu fazer uma análise da minha vida? Meu amigo, eu estou lhe dando solução para os seus problemas enquanto eu estou pregando a palavra de Deus. Se você vai fazer, se você não vai, eu não posso mudar a sua vida com a minha atitude. Assim como você não pode mudar a minha com as tuas. Cada um precisa fazer uma análise da própria vida e chegar a uma conclusão. Daqui para frente, é isso que eu vou continuar vivendo ou eu quero uma mudança na minha história? Eu um dia me fiz essa pergunta e depois de avaliar tanto sofrimento, tanta lágrima, tanta rejeição, eu disse para Deus, veja que nós temos duas partes do corpo aqui na história, os joelhos e a boca. E aí eu comecei a dizer para mim mesmo que eu queria uma mudança de vida. E quando esse Deus que eu imaginava que não teria nenhum interesse em mim, eu não conhecia Deus. Eu achava que ele só tinha interesse pelas pessoas que tinham um sobrenome importante.
pelas pessoas abastadas. Eu não tinha a menor ideia de que esse Deus... Hoje eu conheço a natureza dele, mas eu não tinha a menor ideia no passado de que ele se interessava por gente como eu, por família como a minha, tudo quebrado, tudo despedaçado, só gente pecadora para cima e para baixo. Eu imaginava que Deus não tinha tempo a perder com gente como a gente. Mas depois que eu o confessei, porque a boca é para confessar, a boca não é para falar palavrão não, a boca não é para jogar conversa fora. E hoje você talvez já até tenha dito, talvez já até tenha jogado conversa fora. Mas a tua boca, meu amigo, serve para confessar Jesus como Senhor. Serve para dizer coisas belas para Deus. Serve para pedir para Deus que Ele mude a sua história. Para isso serve a sua boca. O que a sua boca faz depois disso é a função dela. A função dela é falar, mas ela foi criada para que você pudesse confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O texto está dizendo que lá na frente, mesmo depois das pessoas partirem dessa vida, elas terão esse encontro, elas terão que confessar, elas terão que admitir, porque elas verão com os seus próprios olhos. Quando a gente diz para as pessoas olharem para Deus, a primeira reação delas é a seguinte: peraí, mas Deus é invisível, não dá para enxergar Deus. Quando a gente diz para as pessoas olharem para Deus, a gente está dizendo exatamente que Deus é visível, que Deus está aí, Ele está diante de você agora. Você pode, verdade, não vê-lo com os seus olhos naturais, mas se você fechar os seus olhos, se você tiver uma conversa franca com Ele, você vai poder até tocá-lo. Experimenta tocar Deus. Nós, crentes, conseguimos tocar Deus. Ele vai com a gente, Ele vem com a gente, Ele toma café com a gente, Ele almoça com a gente, Ele está com a gente nos momentos bons, mas também está nos momentos difíceis. Ele é o companheiro amado, Ele é aquele que chega quando todo mundo se afasta. Ele é aquele que vem enxugar com um lenço de poder as minhas lágrimas, mesmo quando até as pessoas mais importantes da minha vida não percebem que eu estou mal. Ele é tudo isso. Como que você não consegue enxergá-lo? Como que você não consegue tocá-lo? Ainda hoje pela manhã eu me joguei no pescoço dele, eu abracei ele, eu dei um beijo na face dele, eu senti as mãos dele nas minhas costas, eu senti a mão dele fazendo afago no meu rosto. Como é que ele não está aí? Como é que ele não existe, como um monte de gente está sugerindo, está fazendo? Você sabia que as pessoas que dizem que Deus não existe, elas são muito parecidas com as pessoas que sabem que Deus existe, mas não dá a menor atenção para Ele? No final das contas, tanto um quanto o outro está caminhando numa mesma direção, na direção da perdição. Não vai ter a menor diferença aquele que diz não acreditar com aquele que acredita e despreza. O que você não toma hoje? Será que é à toa que eu vim aqui diante desse microfone hoje? Eu estou com imagens aqui também. Será que é à toa? Eu tinha tanta coisa para fazer na minha vida, eu parei tudo. Eu parei para vir aqui, para te dizer o que é que eu ganho com isso. Sabe o que eu ganho com isso? A satisfação de ter cumprido mais um dia o meu ministério. Eu contabilizo os meus dias um após o outro. É uma vitória depois da outra. Quando termina o programa, você já me ouviu falar aqui. Que satisfação que toma a minha vida, porque eu poderia estar fazendo um monte de outra coisa que não isso, só que eu fui chamado para fazer isso. Quantas pessoas foram chamadas para uma missão específica, especial, e está fazendo tudo ao contrário? Ei, os meus joelhos já estão dobrados. A minha língua confessa todos os dias que Jesus Cristo é Senhor. E eu faço essa confissão para a glória de Deus Pai. Eu não sei, meu amigo, do dia de amanhã. Eu sei nomear que dia é amanhã, dia da semana, o dia do mês. Mas eu não sei dizer o que é que pode acontecer. Hoje uma pessoa pode estar completamente bem e amanhã ela está sendo velada por dezenas de pessoas. Eu não digo isso para você ficar com medo. Eu só digo isso para você
de novo lembrar que a vida é finita. A qualquer momento você pode partir daqui. Não vai adiantar, embora você vai fazer isto, que a Bíblia está dizendo que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. Mas saiba de uma coisa: as que fizerem antes de partir, as bocas que confessarem Jesus antes de partir e os joelhos que se dobrarem antes de morrer, ao fazerem isto, estarão garantindo na eternidade um lugar ao lado dele. O que é que você quer para a sua vida? Faz essa reflexão hoje. Não deixa para amanhã. Aliás, não deixa para daqui 20 minutos o que você pode fazer agora. Pastor, mas eu estou diante dessa máquina. Eu estou no meu trabalho, eu estou dirigindo. Você pode fazer isso em pensamento agora. Exatamente isso. Para Deus não existe nenhuma complicação. Se você quiser agora recebê-lo como seu Salvador, basta que você, ainda que em pensamento, reproduza o que eu vou te dizer agora. Se você quer receber Ele, diz assim para Ele agora: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra e eu me vi na pregação do pastor. Eu percebi a tua condição de Deus, de santidade, e eu me vi na condição humana, um pobre pecador, mas a sua palavra tocou dentro de mim hoje. Portanto, eu te recebo, diga isso, como meu único e suficiente Salvador. Com relação aos meus pecados, lance-os no mar do esquecimento. Não se lembre mais deles. Com relação aos traumas, eu sei que o Senhor paulatinamente vai curando um a um. Repita essas palavras que eu estou dizendo para você. Com relação ao que eu preciso fazer, me dá forças para que eu possa fazer. Diga assim: tem gente para eu perdoar, meu Pai, mas eu vou deixar o orgulho de lado. Eu vou na direção dessas pessoas. Eu vou me acertar com elas. Eu vou perdoar a minha mãe. Eu vou perdoar o meu filho. Diga: eu vou perdoar o meu pai. Eu vou perdoar quem me ofendeu. Porque agora a sua palavra começou uma transformação na minha vida. Continue a dizer isso. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez isso, primeiro, eu quero te parabenizar a tua inteligência. Segundo, bem-vindo à família. Terceiro, deixa eu cuidar de você. Início da tua caminhada você vai precisar. Seja aqui pelo WhatsApp, eu quero te aconselhar. Seja presencialmente na nossa igreja. Eu quero ajudar você. Eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida para você recuperar o que você perdeu. Seja a sua família, seja o seu ministério. Um dia você foi da fé, você se afastou da presença de Deus, levado pelas circunstâncias. Eu não te julgo, amigo. Eu sei o quanto deve ter doído aquela palavra negativa que você recebeu no ambiente da fé. Naquele ambiente que você um dia imaginou que seria o mais protetor e acolhedor, mas você acabou se decepcionando. Eu entendo você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu guiar você através do Espírito Santo que vive na minha vida. Deixa eu ser um amigo nas horas difíceis. Eu quero ser o alongamento dos braços de Deus para você. Eu quero ser boca dele para a sua vida. Deixa, meu amigo, porque você vai ver que no final das contas foi a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Deus quer fazer tudo diferente. Ele não vai te decepcionar. Homens decepcionaram você e eu lamento profundamente. Mas Deus hoje está chamando você de novo. Um dia você cantou para Ele, hoje você canta para o mundo.
Um dia você pregou a palavra dele, hoje você diz bobagens por aí. Um dia você ajudou tanta gente e até então você não conseguia nem se ajudar, mas Deus hoje está chamando você. Ele está falando com você. E você aí do outro lado está dizendo: quem foi que contou? Quem foi o miserável que contou a minha vida para o pastor Luciano? Pode ser um misto de raiva agora que esteja acontecendo dentro de você, mas você sabe que foi o Espírito Santo quem te entregou para mim, foi Ele quem me falou das tuas particularidades, você sabe disso, não tinha uma outra maneira de saber. Eu não sei seu nome, não sei tua idade, não sei onde você mora, não sei como você é, mas o Deus que eu estou hoje aqui pregando para você, Ele sabe mais de ti do que você mesmo sabe de si próprio. Hoje, Ele, de novo, abre os braços para você. Ele não quer saber do passado. Deus não quer saber onde você caiu. Ele quer saber do presente. Ele quer te mostrar que existe coisa boa para você viver. Ele quer te dar um vislumbre do futuro. E ainda mais do que das coisas dessa vida, mas um vislumbre do futuro na eternidade, do lado dele, salvo. Não deixa ninguém te enganar. Eu quero orar com você nesse momento. Se você pode, baixe a sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, eu te louvo, te engrandeço e bendigo o teu santo nome. Ele está acima de todos os nomes e a sua palavra aqui disse que toda língua há de confessar. A língua dos ateus, que não confessam hoje, cedo ou tarde, hão de confessar, essas línguas hão de confessar o teu precioso nome. Eles vão dizer: de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Esses joelhos, meu Deus, que não se dobram de maneira nenhuma hoje, e não se dobram por causa da arrogância humana, pela ingratidão, meu Deus, porque é tão claro, é mais claro do que a luz do sol, que o Senhor está presente nos nossos dias, que o Senhor todos os dias está batendo na porta do nosso coração, está querendo entrar, está querendo mudar, alertar. O Senhor está querendo fazer coisas que ninguém pode fazer pela gente, mas o Senhor está todos os dias nos convidando, é um convite atrás do outro. Mas tem gente, meu Pai, que não dobra os joelhos. E claro que a gente precisa respeitar. Por isso que eu estou aqui tão serenamente, mais um dia do meu ministério, falando do Senhor para essa pessoa que está me vendo agora, que está me ouvindo. E tem gente, meu Pai, que não está orando, mas está ouvindo a minha oração, e é como se ela fosse ainda uma extensão da pregação, não acabou ainda, é o que ela está pensando, que assim seja, meu Deus. Mas essa pessoa não pode hoje deixar essa programação, nem mais um minuto sem a sua presença. Aqueles que um dia se afastaram do Senhor estão diante da porta. Pai, permita que eles entrem. Do outro lado, o diabo está dizendo que não vale mais a pena, que no ambiente da fé foram machucados, rejeitados, que igreja é tudo igual. Pai, que a sua voz seja mais convincente do que as dos demônios. Deixa essa pessoa entrar, puxa ela, dá uma força para ela, ela sozinha não consegue, mesmo depois da pregação. Chama ela, meu Pai, pega nas mãos dela, faz ela sentir uma vontade tão intensa, tão grande, que seja irresistível. Faz isso por ela. E essa querida pessoa que está te recebendo hoje, como Senhor e Salvador da vida dela, que ela possa entender, meu Deus, que esse dia precisa ficar marcado na vida dela. Ela fez algo que muda a eternidade dela. Ao te receber, meu Deus, ao querer parceria contigo, sociedade contigo, ao querer
estreitar laços de intimidade com o Senhor, essa pessoa agora, ela não tem a dimensão do que ela fez, do ato mais inteligente que já partiu dela. Faz isso, meu Deus. Nos ajuda, inclusive, a ajudar essa gente agora que vai mandar mensagem pelo WhatsApp falando: pastor, me ajuda, me dá capacidade para ajudar essa pessoa. Essa pessoa está traumatizada com o pastor, mas ela está confiando em mim. Me ajuda a não decepcioná-la, a estender a mão para ela, a poder aconselhá-la na palavra pelo teu Espírito. Deixa ela ver, meu Pai, que nem todos os ambientes são iguais, são perniciosos, são contaminados. Deixa ela entender que o homem falha mesmo, mas o Senhor não falha nunca. Me ajuda a ser uma bênção na vida dessas pessoas que hoje estão se decidindo. Eu oro por quem está doente agora. Há notícias de que os hospitais estão entupidos, lotados, meu Deus, por causa do surto de Covid, de dengue. As pessoas estão indo, até quem tem convênio médico quase não está conseguindo atendimento. Tem gente jogada pelos corredores, em cima das macas, sentadas no chão. Oh, meu Deus, falta médico na nossa nação, falta atendimento de qualidade. Se já não fosse o bastante, está sofrendo com febre, com dor, meu Deus. Essa pessoa ainda, meu Pai, é afrontada quando se diz para ela que ela não vai ser atendida naquele dia. Ela volta para casa. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Nos ajuda, porque os médicos desta terra estão tão atrapalhados, meu Deus, com tanto trabalho que eles também não dão conta. Oh, Espírito Santo, levanta hoje pessoas que sofreram nas últimas horas acidentes automobilísticos, acidente de trabalho, acidente doméstico, gente, meu Pai, que caiu e quebrou o fêmur, pessoas que estão agora hospitalizadas, algumas delas em situações gravíssimas. Meu Deus, eu lhe apresento Orlando. Toma, meu Deus, esse homem agora, na situação em que ele está naquele hospital agora. Faz ele sentir algo por dentro, comunica alguma coisa nos ouvidos dele agora. Deixa ele, meu Deus, são, muito mais do que são, salvo na sua presença. Tranquiliza o coração de gente que agora, meu Pai, está me ouvindo e que está preocupada com a situação de saúde dele. Levanta ele, Espírito Santo, muda, meu Pai, a história da vida dele, em nome do Senhor Jesus, que contemos aqui um testemunho de vitória a respeito dele. Guarda, meu Pai, todos os enfermos. Desengana a medicina hoje, porque a medicina desenganou essa pessoa. Mostra para a medicina que o Senhor, meu Pai, é o chefe da medicina, que o Senhor inventou a medicina, que o Senhor conhece de corpo humano, porque de corpo humano, meu Pai, o Senhor é um especialista. Foi o Senhor quem um dia criou o corpo humano. Sabe quantas células existem num corpo, meu Deus? Em nome de Jesus agora, todas essas coisas eu peço com fé e tenho certeza absoluta que fui ouvido, que aliás, todos nós, eu, mais os ouvintes, fomos sim, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sinto pairar aqui neste lugar uma unção. É quase que uma fumaça. É perceptível, sabe? Eu até consigo sentir o cheiro dessa unção. Esse é o resultado de que quando Deus ouve, quando a gente está falando com Ele, Ele está ouvindo, ao nosso redor existem mudanças que você percebe, às vezes no corpo, às vezes no ambiente. Eu estou sentindo que Deus me ouviu, que Deus nos ouviu. Então agora o nosso trabalho é o trabalho de confiar. Nós entregamos para Deus todas as coisas. Agora que tenhamos coragem para obedecer esse tempo de espera, sempre confiando em Deus. A nossa fé é maior, deve ser muito maior do que qualquer outra coisa. Desde já eu quero lhe agradecer
sua paciência, sua parceria com a Rádio Gospel Capital. Sabe que sempre antes de desligar o microfone, eu peço a tua ajuda. Nós vamos fazer uma viagem missionária mês que vem e nós não temos ainda os recursos que nós precisamos. Pastor, para onde vocês vão? Nós colocamos o dedo, depois de Deus ter tocado na nossa vida, no globo. Caiu na Bahia, numa cidade chamada Dário Meira, mas nós vamos assistir cidades ao redor também. Eu preciso de cesta básica, pessoal. Eu preciso de recursos para nós nos mantermos lá. Nós vamos em 7 pessoas. Nós vamos deixar a nossa vida, nosso trabalho aqui. Tem gente que vai comigo, que já conversou na empresa onde trabalha, que não vai poder ir porque tem uma missão maior para fazer. O que é que a gente está ganhando com isso? Apenas o sorriso das pessoas. Quando a gente for embora e as pessoas, antes de nós sairmos pela porta, disserem assim para a gente: foi Deus quem enviou vocês. Obrigado pelo abraço, pela palavra. Obrigado pelo alimento. Que Deus abençoe vocês. Eu estou ouvindo isso, eu estou vendo isso agora. Ajuda a gente. Seja a carta de Deus. Nós vamos levar cartas espirituais e nós vamos entregar para essas pessoas. Deixa que elas, depois de lerem, derramem suas lágrimas e digam: muito obrigado. Ajuda a gente, por favor. Eu vou soltar uma vinheta que te mostra o projeto na íntegra, tá? É verdade, desde ontem eu não estou conseguindo soltar essa vinhetinha aqui. Daqui a pouquinho eu vou soltá-la na íntegra, mas consiste em irmos lá para a Bahia. Ajuda a gente. Ajuda a gente. É tudo o que a gente precisa. A gente precisa da sua ajuda em nome de Jesus, tá? Então anote por aí, a chave celular no modo Pix. Eu vou dizer para você agora, tá? 11 9 6767 35 53. 11 9 6767 35 53. E aí você ajuda a gente ir para lá, voltar de lá, com a missão cumprida, tá bom? Daqui a pouquinho eu solto na íntegra essa vinheta para que você possa tomar maior conhecimento. Se você tiver dúvidas com relação a isso, liga também no nosso WhatsApp, fala comigo diretamente pelo 11 9 6767 35 53. E tudo que eu posso pedir a Deus é que Ele te abençoe. Abençoe tua saúde, tua casa, teus negócios. E saiba, se você tiver uma razão para prosperar, e essa razão se chamar ajuda às pessoas mais pobres, lembre-se de uma coisa, que quem tem poder para abençoar, não te abençoaria por quê? Se você tem um motivo para ser próspero, por que quem te prospera não faria algo por você? Agora, se você não ajuda ninguém, se o teu coração é fechado para a obra de Deus, se você é mais uma daquelas pessoas do mundo que dizem: lá vem o pastor pedir dinheiro, lá vem o pastor querer encher os bolsos. Poxa vida, eu não estou falando com os ímpios. Nesse momento eu estou falando com gente transformada, com gente que recebeu o Espírito Santo e conhece que a igreja nesse mundo é uma das entidades que mais apoiam, inclusive, os governos. Quem tira o dinheiro do povo é o governo, não é a igreja. É o partido político no qual ela é fissurada, não a igreja. Amém? Então é isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e que o Espírito Santo te prospere para sempre, em nome de Jesus. Envolve-me, Senhor, envolve-me.